Artigo 39. Os órgãos ambientais do CISNAMA, bem como todo e qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais. Artigo 40. O governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais, que promova a articulação institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais, e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas. Parágrafo 1º. A política mencionada neste artigo deverá prever instrumentos para análise dos impactos das queimadas sobre mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, conservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna, para subsidiar planos estratégicos de prevenção de incêndios florestais. Parágrafo 2º. A política mencionada neste artigo deverá observar cenários de mudanças climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais. Capítulo 10. Do Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. Artigo 41. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observado sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação. Inciso 1. Pagamento ou incentivo a serviços ambientais, como retribuição monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como isolada ou cumulativamente. A linha A. O sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono. A linha B. A conservação da beleza cênica natural. A linha C. A conservação da biodiversidade. A linha D. A conservação das águas e dos serviços hídricos. A linha E. A regulação do clima. A linha F. A valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico. A linha G. A conservação e o melhoramento do solo. A linha H. A manutenção de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Inciso 2. Compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o cumprimento dos objetivos desta lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros. A linha A. Obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que os praticados no mercado. A linha B. Contratação do seguro agrícola, em condições melhores que as praticadas no mercado. A linha C. Dedução das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito da base de cálculo do imposto sobre propriedade territorial rural ITR, gerando créditos tributários. A linha D. Destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água na forma da Lei 9.433, para a manutenção, recuperação ou recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito na bacia de geração da receita. A linha E. Linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo florestal e agroflorestal sustentável, realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas. A linha F. Isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como fios de arame, postes de madeira tratada, bombas d'água, trado de perfuração de solo, dentre outros utilizados
para os processos de recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Inciso 3. Incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, tais como, a linha A, participação preferencial nos programas de apoio à comercialização da produção agrícola. A linha B, destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental. Parágrafo 1º. Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das propriedades rurais, o programa poderá prever: inciso 1, destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental. Inciso 2, dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. Inciso 3. Utilização de fundos públicos para a concessão de créditos reembolsáveis e não reembolsáveis destinados à compensação, recuperação ou recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. Parágrafo 2º. O programa previsto no caput poderá ainda estabelecer diferenciação tributária para empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de propriedades ou posses rurais, que cumpram os padrões e limites estabelecidos nos artigos 4, 6, 11 e 12 desta lei ou que estejam em processo de cumpri-los. Parágrafo 3º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadimplentes em relação ao cumprimento do termo de compromisso, ou PRA, ou que estejam sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta lei, exceto aquelas suspensas em virtude do disposto no capítulo 13, não são elegíveis para os incentivos previstos nas alíneas A e E do inciso 2º do caput deste artigo, até que as referidas sanções sejam extintas. Parágrafo 4º. As atividades de manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais de reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa. Parágrafo 5º. O programa relativo a serviços ambientais, previsto no inciso 1 do caput deste artigo, deverá integrar os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços ambientais. Parágrafo 6º. Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral são elegíveis para receber apoio técnico financeiro da compensação prevista no artigo 36 da Lei 9.985, com a finalidade de recuperação e manutenção de áreas prioritárias para a gestão da unidade. Parágrafo 7º. O pagamento ou incentivo a serviços ambientais a que se refere o inciso 1 desse artigo serão prioritariamente destinados aos agricultores familiares, como definidos no inciso 5 do artigo 3º desta lei.